Salve, salve galera da Toconet, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Japan Space. Hoje vamos continuar com o nosso review da série Jaspion, com análise e comentários sobre os episódios e também sobre os personagens. Lembrando sempre que este vídeo contém spoilers sobre a série. Portanto, se você nunca assistiu ao Jaspion, recomendamos que você assista antes de ver este vídeo. E não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e ativar o sininho para você ser notificado sempre que um vídeo novo for postado. No 13º episódio intitulado A Investida dos Aliados Espaciais, chegam os Quadridemos, um grupo de 4 guerreiros que passam a integrar a quadrilha do Magarin com a missão de derrotar o Jaspion. São eles, Ikki, Zampa, Purima e Gyoru. Jaspion continua a perturbar a sua parceira Anri neste episódio, mas fique tranquilo que esta é a última vez. Jaspion encontra 2 crianças, entre elas um garoto que é muito fã do Jaspion e se diverte criando histórias e desenhos sobre ele. O garoto desenhou o monstro Paregonta e criou uma história em desenho sobre o Jaspion enfrentando o monstro. De repente o desenho do garoto é transformado em um monstro real por Satan Goz. Jaspion enfrenta Paregonta com o Dylion com dificuldades, o garoto que desenhou o monstro rasga o desenho, e Paregonta é finalmente derrotado. Depois disso temos o primeiro confronto entre Jaspion e os Quadridemos. No 14º episódio, Perigo na Lagoa dos Noivos. Há um casamento sendo realizado em um barco. De repente Satan Goz aparece e liberta um monstro do fundo na lagoa. Um garoto que estava no barco onde era realizado o casamento fotografou o monstro. E logo a foto vira notícia nos jornais. No entanto, as pessoas não acreditam na foto tirada pelo garoto, apesar da cidade ter sido atacada diversas vezes por monstros nos episódios anteriores. Mas, fazer o quê? Magarin tem um plano para causar terremotos com o monstro Maressauro. Jaspion enfrenta o monstro Maressauro com o Dylion com dificuldades, mas ele decide explodir todo o poder acumulado de Dylion. E o monstro é finalmente derrotado. Um dos pontos mais fortes de Jaspion é sempre ter uma carta na manga em momentos de perigo. Além disso, ele é muito astuto, e sempre é subestimado pelos vilões. Mesmo em momentos em que Jaspion é dominado, ele aproveita um descuido dos vilões para se transformar e agir. Outro ponto curioso de Jaspion é sempre atacar os vilões mesmo que eles tenham alguém de refém. Pode até parecer uma atitude imprudente do herói, mas é uma estratégia ousada, porque os vilões nunca esperam que o herói vai atacar mesmo estando com reféns. No episódio 15, Sonho ou Ilusão? A Imagem Dourada. Temos a introdução da família Nambara. O professor Nambara, que é observador de pássaros, fotografou por acidente o pássaro dourado. A imagem logo ficou famosa sendo exposta em uma galeria. Magarin oferece dinheiro ao professor para que ele revele o local aonde a foto foi tirada. No entanto, Nambara não se lembra do local. Jaspion, que também viu a fotografia do pássaro dourado, também pede para que o professor lhe diga onde a foto foi tirada. No entanto, Nambara revela que a imagem do pássaro dourado pode ser uma ilusão. O professor Nambara decide ir à procura do pássaro dourado, enquanto isso Kanoko e Kenta são sequestrados pela quadrilha de Magarin. Jaspion, que estava à procura do pássaro dourado e do professor Nambara, pousa com o Gaibin Jet em um heliporto no meio da floresta. No entanto, eles acabam pousando em cima de um monstro. Jaspion enfrenta e derrota o monstro Botosenki com o Dylion. Esse é de longe o monstro mais fraco da série, e foi facilmente derrotado por Dylion. Logo após a derrota do monstro, temos um confronto entre Jaspion e Ikki dos Quadridemos. Ikki foi o primeiro dos Quadridemos a ser derrotado por Jaspion. Curiosidades: Jaspion usa o Cosmic Laser pela primeira vez contra Ikki. Ikki foi o único dos Quadridemos que não evoluiu para uma segunda forma durante a luta. A partir deste episódio, a série vai ganhando um tom mais sério, e a mudança de personalidade de Jaspion já é nítida. Ele, que no começo da série era imaturo, levava as coisas na brincadeira e irritava muito a Anri, agora parece mais maduro e leva as coisas mais a sério. No 16º episódio intitulado Qual o Destino da Humanidade? A quadrilha de Magarin começa a sequestrar várias pessoas e a transformá-las em seres primitivos com a ajuda do monstro dinamático. O professor Nambara continua à procura do pássaro dourado, enquanto isso Kanoko e Kenta estão na fazenda de Rod e Sati.
Uma coisa que sempre acontece nesses episódios com a família Nambara é que o professor Nambara insiste em procurar pelo pássaro dourado, deixando seus dois filhos Kanoko e Kenta sozinhos. E enquanto isso, Kanoko e Kenta, por sua vez, insistem em procurar pelo pai, e sempre acabam sendo capturados pela quadrilha de Magaren. E Jaspion é obrigado a agir para salvar eles. O objetivo de Magaren é transformar os seres humanos em seres irracionais para que se tornem escravos dos monstros. Jaspion liberta as pessoas capturadas por Magaren, entre elas Kanoko e Kenta. Em uma de suas melhores entradas, Satan Ghost aparece e faz com que o Dinamático cresça. Jaspion enfrenta Dinamático com o Dylion, mas não consegue aplicar um único golpe no monstro. Daí então ele percebe que o monstro era apenas uma imagem holográfica, e Dinamático é finalmente destruído. No 17º episódio, o mistério do pássaro dourado, Nambara continua à procura do pássaro dourado, e Kanoko e Kenta continuam procurando pelo pai, e se metem em algumas encrencas por onde passam. Jaspion finalmente encontra Kanoko e Kenta, mas de repente o monstro Red Dorima aparece, e Kanoko acaba sendo sequestrada. Jaspion liberta Kanoko, e depois enfrenta e derrota o monstro Dorima com o Dylion. Curiosidades: o monstro Red Dorima foi o único monstro da série que resistiu ao golpe Dylion. Depois de receber o golpe, o monstro cresce, ficando muito maior que o Dylion. Mas como Jaspion sempre tem alguma carta na manga, ele usa o Dylion Laser e o monstro é completamente desintegrado. Neste episódio, a mudança de personalidade de Jaspion é tão evidente que a própria Anryu questiona, dizendo que está preocupada com ele. Mas a mudança de personalidade dele faz sentido, porque no começo da série ele era apenas um garoto, e à medida que a batalha contra Satan Ghost foi ficando mais intensa, Jaspion foi amadurecendo e ficando mais sério. Isso se deve também ao fato de Jaspion ser órfão, por isso ele se preocupa tanto em proteger a família Nambara. Em O Inimigo Imortal, conhecemos os pais de Jaspion. Jaspion cai em uma armadilha preparada por Zampa, e graças ao pássaro dourado, Jaspion pôde rever os seus pais que foram mortos em um acidente com sua nave, na qual Jaspion foi o único sobrevivente. Os pais de Jaspion lutavam contra a extinção dos animais promovido por Zampa, líder do Império das Máquinas. Logo após isso, Jaspion enfrenta Zampa, e temos outro dos momentos mais perturbadores da série. De repente Zampa se transforma em um androide medonho, que com certeza fez muitos de vocês se borrarem de medo na infância. E o pior é que por mais que Jaspion o atacasse, Zampa parecia imortal, mas Jaspion, que é sempre muito astuto, descobre o ponto fraco de Zampa, e ele foi finalmente destruído, sendo o segundo membro dos Quadridemos derrotado por Jaspion. Curiosidade: este foi o primeiro episódio sem monstro e sem a aparição do gigante guerreiro Dylion. Em Alerta no Oceano, Jaspion se depara com Samurai, um antigo samurai que fora derrotado no passado, e que passou a viver no fundo do mar ganhando uma vida imortal graças ao monstro Mibura. Magaren pretendia treinar golfinhos para que estes atacassem submarinos e navios de guerra pelo mundo, e se aliou com o samurai que queria governar os mares. Jaspion enfrenta o monstro Mibura com o Dylion. Em uma das lutas mais legais do robô mais porradeiro do mundo, o Mibura é derrotado. E depois disso Jaspion enfrenta Samurai. Devido à derrota do monstro Mibura, Samurai começou a perder energias, e foi finalmente derrotado por Jaspion. Em A Última Chance, Magaren chama Gila para exterminar Jaspion. Gila tinha uma visão diferente dos outros inimigos que Jaspion enfrentou até agora. Ele é cauteloso e analisa todos os dados sobre Jaspion e sobre os seus veículos e armas. Gila foi o primeiro inimigo que chegou muito perto de derrotar Jaspion. O problema é que Gila não queria aceitar a ajuda de Magaren para derrotar Jaspion. Magaren, por outro lado, quer exterminar Jaspion a todo custo, por isso Satan Ghost aparece e liberta o monstro Hakaban, para que junto de Gila derrotem o Jaspion. Gila não aceita a ajuda, e ele acaba sendo destruído pelo monstro Hakaban, sendo o único inimigo de Jaspion morto pelos próprios vilões. Jaspion então enfrenta e derrota o monstro Hakaban, em outra das lutas mais legais do gigante guerreiro Dylion. Em O Valente Garoto Jogador, um garoto jogador de beisebol percebe a troca de torres feita pela quadrilha de Magaren. O plano de Magaren usando a torre era atrair para a Terra o monstro Magneda, um monstro com um terrível poder magnético.
O monstro chega à Terra e é libertado por Satan Goz. Magneda então começa a atacar a cidade com o seu terrível poder magnético. O garoto jogador e seu pai tentam fugir, mas são atraídos pelo poder do monstro. O pai do garoto desmaia, e o monstro Magneda tenta agarrá-los, e o garoto defende o pai em uma atitude corajosa, mas Jaspion aparece e salva os dois. Por fim, Jaspion enfrenta Magneda com o Dylion com dificuldades, até que Jaspion descobre o ponto fraco de Magneda, atirando no monstro com o Turbo Magnum. Por fim, Magneda é destruído por Dylion. Em O Feitiço de Titânia, Kanoko é raptada e enfeitiçada por Titânia, uma feiticeira que é mestra da Porima. A intenção é usar Kanoko para que o seu pai, o professor Nambara, encontre o pássaro dourado. Enquanto isso, Henri ensina Mia a falar. Nambara e sua família saem à procura do pássaro dourado a pedido de Kanoko, mas Nambara já havia percebido que Kanoko estava enfeitiçada. Eles encontram o ovo do pássaro dourado, porém são rendidos pela quadrilha de Magarin. Jaspion tenta intervir e também é rendido. Mas com a ajuda do pássaro dourado, Jaspion e os Nambara são libertados. Titânia se transforma no monstro Komoda. Por fim, Jaspion enfrenta e derrota Komoda com o Dylion. Em O Monstro do Século, Yada, um ex-domador de feras no circo, adotou um filhote de monstro e o batizou de Sion. Sion foi criado desde pequeno por Yada e pela filha Yuriko. Sion era dócil e inofensivo, e Yada o treinava para fazer truques e malabarismos como em um circo. Jaspion captou o uivo do monstro e foi investigar, e Magarin também capta o uivo do monstro. Jaspion se encontra com Yada e Yuriko, e Yada lhe conta a história sobre Sion. Jaspion alerta para não deixar Sion sair da caverna, porque Satan Goz poderia enfurecê-lo. Magarin, que ouviu toda a conversa, arquitetou um plano para convencer Yada a se apresentar com Sion ao vivo pela TV. E Yada prepara um show com Sion ao vivo pela TV. De repente, Satan Goz aparece e enfurece Sion pela primeira vez, mas Jaspion aparece com o Dylion para impedir. Satan Goz enfurece Sion pela segunda vez. Jaspion não consegue fazer com que o monstro desperte da magia de Satan Goz, e é obrigado a destruí-lo. Esse com certeza foi o episódio mais triste de Jaspion, e um dos momentos mais dolorosos da nossa infância, e com certeza ainda faz muito marmanjo chorar por aí. Em Ambição Perigosa, Magarin tem um plano de invadir a conta bancária dos jovens e movimentá-las como bem entende. Eles falsificam os cartões das contas de banco e removem o saldo contido nelas. Sem dinheiro, os jovens são obrigados a ingressar na Companhia Mazeran. A quadrilha de Magarin ilude as pessoas prometendo uma boa quantia em dinheiro, e com isso recruta mais e mais jovens para sua companhia. Neste episódio vemos que Magarin é aquele tipo de vilão que a gente odeia, mas às vezes é obrigado a concordar com o que ele diz. Magarin faz um dos discursos mais verdadeiros sobre o mundo do comércio e o dinheiro. Jaspion procura o esconderijo de Magarin e se depara com o monstro Mok. Yumi, uma das garotas que ingressaram na Companhia Mazeran, é engolida pelo monstro e fica presa dentro de seu estômago. Jaspion enfrenta o monstro Mok com dificuldades, e não pode usar nenhum golpe fatal, por causa da garota que está presa dentro do monstro. Jaspion então abre um buraco na barriga do monstro com o Punch Dylion e liberta a garota presa dentro dele, e depois disso o monstro Mok é derrotado. Esse episódio faz uma crítica social ao capitalismo selvagem, e sobre como as pessoas são escravas do dinheiro. E essa foi a segunda parte do review de Jaspion com análise e comentários. Lembrando sempre que os comentários representam apenas a opinião do canal, sinta-se livre para discordar se for o seu caso. No próximo vídeo continuaremos com o review de Jaspion. Um grande abraço a todos e até a próxima!